Vida Longa CBN. Eu converso agora com a médica geriatra, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e de Gerontologia no Espírito Santo, Daniela Barbieri. Como é que a gente começa a planejar de agora a nossa vida, que pode ser centenária, mas para que a gente possa chegar lá tem que ter também vida boa, qualidade de vida. Daniela, bom dia, bem-vinda à nossa estreia. Bom dia, Fernanda. Eu agradeço muito a oportunidade e o convite. Olha, não podia ser diferente, Daniela, a gente iniciar um quadro em que a gente fala de vida longa, conversando contigo, né? Que já trata das pessoas que já conseguiram atingir, em tese, né, uma vida longa, não é mesmo? Isso aí. Acho que a gente tem que lutar para viver mais e melhor, né? Com qualidade de vida, sem dúvida. Isso. E a gente já nasce envelhecendo, não é mesmo, Daniela? Exato. A gente considera o envelhecimento realmente a partir da maturação biológica, né? E aí, cada dia é um dia de envelhecer. E a gente vai investir na qualidade de vida, na nossa saúde, se preparar para a velhice, aí ao longo de toda a vida. O que envelhece primeiro na gente? Olha, o órgão que mais sofre com envelhecimento é o auditivo. Então, é muito comum a gente ver nonagenários, principalmente homens, que ouvem muito pouco. Além da audição, a pele, a nossa estrutura externa também, né? Ela já entrega a gente, não é mesmo? Na verdade, isso é variável, né? Tem pessoas mais velhas que têm um aspecto de mais jovens, enfim. Em geral, a pessoa branca manifesta mais cedo os sinais do envelhecimento, não mais cedo, né? Mas manifesta mais exuberantemente esses sinais na pele, no cabelo, e outras etnias nem tanto, né? Às vezes você vê uma pessoa de etnia amarela que você realmente julga muito mal a idade. E se a gente parasse para pensar aqui algumas décadas, Daniela, né? Eram poucas as pessoas que a gente conhecia assim, no nosso meio que passava dos 80, né? E em boas condições de continuar ativamente circulando, convivendo, não é mesmo? A gente até falava assim, meu Deus, chegar aos 100 anos, né? Era uma coisa que estava tão longe do nosso imaginário, o que não é mais isso. Hoje já é praticamente uma realidade. Exato. Na verdade, sim, em um século, principalmente os países em desenvolvimento tiveram um aumento da expectativa de vida gritante, né? A gente não estava preparado para isso. Na verdade, essa organização toda a estrutura do país, tanto em termos de saúde quanto em termos de economia, em termos de sociedade, de lazer, tem que ter uma mudança muito rápida, porque o envelhecimento foi muito rápido, né? E a população envelhece e as políticas públicas têm que acompanhar tudo isso. A gente vê que, assim, não só políticas públicas, mas as opções de lazer para a pessoa idosa, acessibilidade, né? São tantos olhares aí, até a nossa cultura, a gente entendeu o velho como cidadão, entendeu o velho como um grupo heterogêneo que não necessariamente está dentro de casa, na cama ou fazendo crochê, né? Assim, é uma faixa etária muito ampla e muito diversa. São pessoas que às vezes são diretores de grandes instituições, são pessoas que são políticos, são pessoas que estão na área da saúde, na ativa, enfim, ou pessoas que estão fragilizadas, doentes dentro de casa, né? É verdade, não dá mais para a gente ter aquele estereótipo, né, da Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo? Exatamente, cada vez mais a gente tem um aumento do número e um aumento dos mais longevos. E aí a gente tem um grupo enorme de pessoas de todos os tipos, de capacidades funcionais, né? A gente tem que ter essa sensibilidade também para não achar que todo idoso é de bengala, de óculos, enfim. E até quando a gente fala assim, né, numa reportagem, a gente lembrar que tem muitos ouvintes que são pessoas idosas, na verdade, que ainda vão ter muitos e muitos anos de vida pela frente, talvez décadas, né? E o que diz a ciência? Até onde a gente consegue chegar hoje? A expectativa hoje conhecida é até 120, mas a gente sabe que isso pode ser um pouco superado, né? Não se espera que seja muito superado pelas questões biológicas mesmo
vamos dizer, essa falência que vai acontecendo progressivamente. Mas há teorias, a gente não tem certezas com relação a essa falha, onde acontece, tem várias teorias propostas, e o que se sabe é que existem pessoas que têm uma genética diferenciada e que são esses que chegam aos 100, aos 110, às vezes nem se cuidando tanto quanto a gente gostaria ou preconiza, mas são pessoas realmente que são diferenciadas geneticamente. Uhum. E aquelas que não são diferenciadas e que têm a probabilidade de chegar aos 120 anos, o que elas precisam de fazer? Então, acho que assim, a gente talvez não pensar no 120, mas a gente pensar onde quer que eu chegue o melhor possível, né? E aí, se a gente não está nessa barganha do eu estou geneticamente favorecida ou não, o que eu posso fazer para envelhecer o melhor possível? E aí, tudo aquilo que a gente sempre, né, sabe que faz parte do cuidar da saúde. Não fumar, evitar excessos, tanto na alimentação quanto no álcool, usar o que a gente tem de recurso na saúde, então vacinas que evoluíram muito a expectativa de vida, né, contribuíram para isso, sem dúvida. A gente usar da tecnologia em prevenção, em tratamento das doenças, a melhor escolha de medicação, de profissionais mesmo, né? Usar os recursos a nosso favor, sem dúvida, ao longo de toda a vida vai propiciar que a gente tenha mais qualidade de vida e que a gente chegue mais longe. Uhum. Há quem diga, doutora Daniela, né, que a gente começa a envelhecer quando a cabeça para de pensar, de produzir. É por aí mesmo? Na verdade, envelhecer é isso que a gente conversou antes, né? É uma condição sine qua non para a gente estar vivo. Cada dia a gente envelhece um pouco. Eu acho que esse falar do velho como pejorativo é meio balela. Na verdade, o velho é velho, né? Envelhecer ou ficar idoso, ou, enfim, isso é um processo gradual que vai acontecer com todos que não morrerem jovens. Essa questão do como eu encaro a vida, né? Como é a minha atitude, a resiliência, isso torna a pessoa diferente, com mais qualidade de vida e inclusive com mais expectativa de vida ao longo de toda a vida, não só acima de 60 anos. Entendido. O que a senhora fala para os seus pacientes quando eles te procuram? Principalmente que não tem pílula mágica, né? O geriatra não é aquele que prescreve uma fórmula nutricional ou uma cápsula que vai fazer você envelhecer bem. Envelhecer bem é viver bem, é a gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos afetos. Tudo isso faz parte do pacote, né? Então, estar envolvido socialmente, eu ter motivações, eu praticar exercício físico, e cada vez mais isso está extremamente demonstrado e divulgado, né? Que ter um hábito regular de atividade física promove saúde, promove envelhecer bem. E, assim, não é esperar que o outro faça isso por nós. A gente tem que ter contato com bons profissionais que saibam orientar os caminhos. E aí essa decisão dos caminhos e essa procura pelo bem viver depende muito de cada um também, né, claro. Mas nem todo mundo tem condições, né, de chegar ao melhor profissional e a bons profissionais. Depende muito, inclusive, do próprio planejamento público, né, o que oferece, o que chega à cidade onde eles moram. A gente começa a pensar nisso a partir do momento que a gente atinge, digamos aí, a meia-idade, ou assim, quando caiu a ficha, eu começo a me preparar? Quando a gente pensa nesse envelhecimento progressivo, a gente priorizar a saúde adequada para a criança, para a gestante, para o adolescente, ao longo de toda a vida, ter recurso, né, assim, ter saneamento, tudo isso envolve o bem envelhecer. E a gente, né, assim, nossa consciência de eu vou me alimentar o melhor possível, vou mudar os hábitos, sempre repensar isso aí, eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de acesso a bons profissionais, não necessariamente tem que ser o especialista, tem que ser o médico mais atualizado, mas ter acesso, né? Fazer prevenção, fazer tratamento dos problemas. Se a pessoa tem um infarto e não tem acesso rápido, ele vai ter muitas vezes ou um óbito, né? Ou vai ter uma sequela cardiológica que vai comprometer o envelhecimento, vai viver com
falta de ar, com dor no peito ou com outras consequências aí dessa doença, enfim. Então é um todo, não tem um ponto de partida. Na verdade, a gente está sempre repensando e tentando melhorar nossos hábitos, nosso cuidado com a saúde, nosso cuidado com o nosso viver. Se a gente pudesse imaginar a vida da gente, doutora, remar e não deixar voltar para a praia, né? Seguir em frente. Às vezes dar umas guinadas, né? Mudar um pouquinho conforme o vento, se adaptar, é isso que é o conceito de resiliência, né? A gente poder levantar a cabeça, continuar em frente de forma otimista, apesar dos percalços. E aí, quando a gente trabalha com idoso, a gente vê muito isso, né? Quanto é que, às vezes, a pessoa já teve problemas, conseguiu se reerguer, não só problemas de saúde, mas outros tantos, né? Que a vida nos traz, e conseguiu reverter alguma situação, às vezes mudar o caminho, o direcionamento. Não é, né? A gente não consegue voltar a ser jovem, mas a gente repensa algumas atitudes, alguns tratamentos também, e vamos continuar procurando essa melhora do bem-estar. E a gente tem uma vantagem, que a gente já viveu muita coisa, né? Já sabe identificar aquilo que é muito bom, aquilo que não vale a pena investir mais. Isso, a gente tem acesso à informação, né? Que outras gerações não tinham, e acesso à tecnologia médica, que é isso que faz essa expectativa de vida aumentar. Na verdade, diminuir mortalidade infantil, aumentar o enfrentamento às situações ao longo da vida, então um infarto, um derrame, o câncer, né, que antigamente era um atestado de óbito, você ser diagnosticado com um câncer, hoje não, ter um câncer é uma doença crônica, que muitas vezes tem um tratamento efetivo para cura, a gente fala em ficar em remissão, né, ou controle da doença, e a pessoa viver bem pelo tempo que for possível. Então, todo esse acesso à informação pessoal, cultural e tecnologias em saúde. Se a gente pudesse agora, para finalizar, se despedindo dos nossos ouvintes com 5 estratégias de longevidade, de vida longa aqui no nosso CBN Vitória, gostaria que a senhora elencasse aí da mais importante para tão importante quanto, e não menos importante, né? Tá, e a gente tirando o fator genético, né, que não é modificável, que não nos cabe aí uma escolha e cultivar, seria exercício físico, bons hábitos alimentares, relações interpessoais positivas, né? Então, afetos, manter-se com um peso mais dentro do possível, do ideal, e a frequência a profissionais de saúde para fazer diagnóstico precoce, tratamento, prevenção de doenças. Excelente. Vida longa para todas nós. Queria te agradecer pela gentileza e pela participação aqui na nossa estreia. Eu que agradeço a oportunidade. Falar de envelhecimento é um grande prazer sempre. Obrigada pela atenção. Sempre bacana, né? A gente pensar na gente envelhecendo. Exatamente. E aí, por conta disso, que todos os sábados vocês terão aqui conosco sempre especialistas falando sobre o tema Vida Longa CBN, sempre a partir das 10 da manhã aqui no nosso CBN Vitória. Eu conversei com a doutora Daniela Barbieri, ela é médica geriatra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui no Espírito Santo. Essa entrevista daqui a pouquinho no nosso site cbnvitoria.com.br. Você pode ouvir também em qualquer plataforma de podcast. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom fim de semana. Para você também.